Evangelho de Mateus, capítulo 14, você pode acompanhar pela sua Bíblia, se você a tem, ou pela transmissão que será feita aí na tela, você também pode acompanhar esta leitura, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 22 ao verso 36. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Este capítulo 14, do qual nós lemos um pequeno trecho, registra os últimos dias do ministério de Jesus na Galileia. E aí a gente observa neste capítulo que há dois momentos, o momento anterior a este, em que Jesus estava reunido ali com uma grande multidão, e o texto é referente ao milagre da multiplicação dos pães e peixes para 5.000 pessoas. E este milagre foi feito à luz do dia para um grande número de pessoas, uma multidão de pessoas que estavam ali diante de Jesus, aguardando certamente que ele realizasse algum dos seus milagres. Mas, em seguida, este milagre que nós estamos vendo aqui no texto, que não foi feito em plena luz do dia, mas foi realizado no meio da noite, na madrugada, e não para uma grande multidão, mas apenas para os discípulos que estavam no barco naquela madrugada tenebrosa. O mais interessante é que este milagre, ele foi realizado apenas para os discípulos que acreditavam nele, que o seguiam. Não era para uma grande multidão de pessoas de todo tipo, todo gênero, de todo lugar e com vários tipos de expectativas. Então, este milagre foi feito diante dos discípulos de Jesus. E esta passagem, ela deve concentrar a nossa atenção em algo que o texto está querendo nos dizer, nos informar e nos alertar, que é sobre a proteção poderosa e providencial de Jesus para o seu povo, para os seus filhos. Tentando dividir um pouco esse texto para ficar tanto quanto mais fácil a nossa compreensão, nós poderíamos começar a olhar para esse texto, observando os primeiros versos 22 ao 24, onde encontramos Jesus fazendo uma oração solitária.
Jesus está sozinho, orando, lá no monte, enquanto duas coisas já tinham acontecido. Ele havia dispensado a multidão e também pedido para os discípulos entrarem no barco e seguirem à frente. Então, se a multidão foi dispensada e os discípulos estão no barco seguindo adiante, Jesus está sozinho no monte. Talvez você possa aprender aqui uma primeira lição importante nesse texto, é que nós cristãos precisamos sempre ser lembrados de que Cristo intercede por nós em todo o tempo. E aquele momento de oração, certamente, Jesus estaria ali orando pelos seus filhos, pelos seus amados, pelos seus discípulos que estavam no barco. Nós não sabemos o conteúdo em detalhes desta oração, mas eu creio que ele estava orando por nós, pelos discípulos, por aquele povo que acabava de sair dali para voltar para as suas casas. Jesus havia feito um milagre dos pães naquele dia, um pouquinho antes dessa experiência, já era noite, e aí ele disse aos discípulos, podem seguir adiante, vão embora, eu alcanço vocês depois, enquanto eu vou primeiro despedir essa multidão. E aí nós faríamos duas perguntas importantes aqui. Por que é que ele precisou dispensar ou mandar embora a multidão? E a segunda é porque ele enviou os discípulos à frente, ou pediu para que eles fossem embora primeiro, enquanto ele ia despedir a multidão. Sobre a multidão, os teólogos, os estudiosos, os pregadores, eles tentam encontrar alguma justificativa para Jesus fazer isso, despedir aquela multidão. Mas a gente precisa lembrar, então, somando aí todas as possíveis opiniões, é que aquela multidão que estava diante de Jesus e que tinha experimentado há alguns instantes a multiplicação dos pães, um grande milagre de Jesus, eles estavam longe de casa. Claro, se você souber que tem alguém ali fazendo um milagre, você não mede esforços para ir lá, não só para ver, mas como também para, quem sabe, receber o seu. Então aquelas pessoas, elas estavam determinadas a deixar as suas casas, as suas cidades, para encontrar Jesus do outro lado, com todo o sacrifício que fosse necessário. E, por conta disso, Jesus precisou, talvez de alguma maneira, usando de algum artifício, de alguma forma, para dispensar aquela multidão, para mandá-los de volta para casa. E talvez, quem sabe, aí entra a questão da avaliação dos teólogos, quem sabe Jesus teve que ir até a multidão e dizer para eles assim, olha, acabou minha fase, o estágio dos milagres e do ensino para vocês, encerra aqui. Não adianta vocês ficarem aqui mais, vão para casa. Vocês querem mais coisa? Não vai acontecer mais nada. Querem ver mais milagre? Não vai acontecer mais nada. Então, é uma forma que talvez Jesus possa ter usado para dispensar e mandar de volta aquelas pessoas que, como eu disse, não é fácil você deixar alguém que acabou de realizar um milagre, e eu não iria embora também, você iria? Eu ficaria ali com Jesus. Mas ele precisava dispensar a multidão. Por outro lado, meus irmãos, olha como Jesus é totalmente contrário a alguns pregadores modernos. Os pregadores modernos, quando eles veem grandes multidões, eles ficam felizes e não querem perder a atenção. Eles querem chamar essa multidão e aumentar mais ainda a multidão. E Jesus poderia ter usado desse meio, sabendo que ali haviam 5.000 ou mais pessoas dispostas a ouvi-lo. Ele poderia pensar assim, que grande oportunidade de continuar falando para essa multidão, de continuar ensinando essa multidão, de trazê-los para junto e de fazê-los se convencer de que o reino é isso mesmo. Então eu vou abrir uma igreja aqui. Eu vou abrir uma igrejona. Está já 5.000 membros no começo. Jesus podia fazer o maior espetáculo da história, numa pregação, num milagre, já ter 5.000 pessoas para começar uma igreja. Era então uma oportunidade que Jesus tinha, mas ele fez o contrário de muitos pregadores que fariam diferente. Ele mandou essa multidão para casa.
Ele dispensou, ele descartou uma oportunidade que poderia ter, mas a gente sabe que Jesus pensa melhor que nós. Por que ele fez isso? Aí você vai para um paralelo, texto paralelo de Mateus, que está registrado lá em João, capítulo 6, verso 15, e você lê na continuidade desse mesmo texto lá no paralelo de João, você lê que a multidão, as pessoas que estavam vendo Jesus realizar o milagre, fazer todas aquelas maravilhas, eles estavam dispostos a pegar Jesus à força para torná-lo rei. Esse é o cara. Depois de tudo que ele está fazendo, é esse que tem que governar o país. Vamos destituir o imperador, vamos tirar ele do reinado e vamos colocar Jesus. Então, diz o texto que Jesus os dispensou, né, mandou embora, porque ele já sabia certamente das intenções do coração daquelas pessoas que estavam ali no meio da multidão. Vamos fazer um levante aqui, pegar Jesus no colo, levantar ele para o alto, né, e sair gritando: esse aqui é o nosso rei agora, ele é que vai governar. Então Jesus conhecendo a intenção do coração daquelas pessoas, ele diz: não, vocês não sabem o que estão fazendo, vão para casa e aguardem, porque algumas coisas ainda precisam acontecer. E aí a gente vai para o momento seguinte, né, porque ele dispensa a multidão, e ele já tinha mandado os discípulos subirem no barco e irem embora. Vai na frente, eu já vou, encontro vocês. Então, por que é que Jesus mandou os discípulos embora antes de enviar a multidão para casa? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer e que também alguns estudiosos ficam perguntando e tentando responder. E um certo estudioso, teólogo, ele diz que provavelmente Jesus teria feito isso como uma estratégia para não deixar que os discípulos fossem influenciados pela multidão. Então saiam daqui, vão embora, que eu vou falar com eles aqui só. E eles poderiam talvez ser influenciados por essa proposta da multidão que vinha com essa ideia de querer tornar Jesus rei. O texto diz mais ou menos assim, né? Jesus, percebendo que eles pretendiam vir e levá-lo à força para fazê-lo rei, retirou-se novamente para a montanha sozinho. Jesus não queria ser declarado rei terreno, porque o reino que ele vinha pregando, que ele queria anunciar, é totalmente diferente e distinto desse reino terreno, desse reinado terreno. E aí, Jesus manda embora os discípulos e ele fica sozinho. Mais uma curiosidade. No verso 22, Jesus enviou os discípulos para o mar, sabendo. Ele sabia, né? É onisciente. Ele sabia que eles seriam apanhados por uma tempestade. Jesus não fez isso inocentemente. Ele não mandou os discípulos no mar e falou: o que eu fui fazer? E agora eles estão lá, eu não sabia que havia uma tempestade. Jesus sabia que eles poderiam enfrentar esta grande tempestade que estava por vir, ou que estava vindo sobre o mar. Por outro lado, os discípulos estavam fazendo exatamente o que Jesus ordenou que fizessem. Não é interessante, irmãos, que Jesus manda os discípulos para o meio da tempestade, os discípulos estão fazendo a vontade de Jesus, certo? E fazendo a vontade de Jesus, eles enfrentam tempestade. E isto é uma verdade para nós, porque quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, viver como um cristão neste mundo hostil, caído, em pecado, muitas e muitas vezes nós nos vemos atropelados pelas tempestades, somos assaltados pelos ataques malignos, enfrentamos a sedução deste mundo que nos pressiona a nos conformarmos ao mundo, quando nós somos chamados por Cristo para nos conformarmos ao Evangelho, à sua palavra. E diante desta experiência, desse cenário, imagine aí em sua mente, né, esta cena. Lá no lago, existe um grupo de discípulos
eles estão num barco, inundado pelas ondas, açoitado pelos ventos e com medo. O texto diz assim para nós, né? Que eles estão ali no meio da tempestade morrendo de medo. Mas uma coisa que eles não perceberam, e nós também não percebemos, é que apesar dos açoites, dos ventos fortes e dos nossos medos, as nossas vidas, como a vida dos discípulos, estão protegidas, porque Jesus está orando lá no monte por nós. E as orações de Jesus alcançam a minha vida e a sua vida. Não há nenhuma luta desconhecida por Ele, não há nenhuma experiência negativa que possamos viver que Ele não saiba, porque diz, inclusive, Hebreus capítulo 7, 25, que Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Cristo, Jesus, é aquele que morreu, mais que isso, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, o qual está intercedendo por nós. Romanos 8, verso 34. Então Jesus fez isso, mandou a multidão, mandou os discípulos e ficou ali sozinho, orando no monte. E enquanto ele está orando, os discípulos já estão lá no meio do mar, ventos fortes, balançando, agitando o mar, sendo atingidos pelas ondas. Como Jesus faz isso, né? Como é que Jesus pode enviar os seus discípulos sozinhos no meio do mar, sem a sua presença, sabendo que eles passariam por uma experiência de sofrimento, de angústia e de medo? Ele não sabia que eles estavam enfrentando ou que enfrentariam esta experiência? Sabia. Como Ele sabe da sua, como Ele sabe da minha, mas Ele está lá, cuidando, intercedendo por cada um de nós. Então, os discípulos não poderiam estar mais seguros ali na tempestade, porque Jesus estava com eles em oração. Quando nós enfrentamos provações, é sempre bom lembrarmos que Jesus sabe o que está acontecendo e que Ele está olhando para nós, para as nossas necessidades, para os nossos problemas. E esta passagem deve nos ensinar que nunca, não há dificuldades na vida tão grandes e insuperáveis quando a intercessão do Senhor Jesus está em andamento, está acontecendo em nosso favor. E isso mudaria toda a nossa forma como nós olhamos as nossas provações deste mundo. Se olhássemos por este ângulo, de que todas as vezes que estamos em dificuldade, com problemas, com crises na vida, Jesus está olhando para nós, está intercedendo por nós. Se pensássemos assim, todas as vezes que entrássemos em crise, em dificuldade, a nossa vida seria um pouco melhor, seria um pouco diferente. E aí nós vamos para uma segunda parte nesse texto, onde Jesus está fazendo uma espécie de um encorajamento em tempos de provação. Isso é importante para a nossa vida e nós precisamos disso. Alguém precisa nos encorajar quando nós estamos vivendo provações. E ninguém melhor para fazer isso do que o próprio Cristo, o próprio Jesus. Então, na segunda parte do texto, entre os versos 25 a 32, você vai observar que por mais ou menos, se você contar o tempo, fazer uma conta de horas, mais ou menos de 6 a 10 horas os discípulos ficaram separados de Jesus, lá no barco enquanto Jesus estava orando. Então, isso mostra também que a tempestade pode durar algumas horas. Sabe aquela coisa do imediatismo? Senhor, eu vou no barco, vai a balançar, o vento vem, mas eu sei que no minuto seguinte o Senhor já vai estar lá. No minuto seguinte isso foi 6 a 10 horas. Você ficaria 6 a 10 horas num barco, chacoalhando, né? Esperando que alguma coisa acontecesse e não vem, não acontece, o barco está balançando, o vento está mais forte, a gente vai afundar e a gente não vê nada acontecendo. Como nós lemos agora há pouco no Salmo, o salmista dizendo isso, não tem ninguém ao meu lado, Senhor, eu não consigo ver ninguém me ajudando, não tem ninguém para me amparar. Aí em seguida ele diz, o Senhor é meu refúgio.
Então, às vezes, essa experiência é a nossa experiência. 6 a 10 horas dentro de um barco agitado, tempestade forte. As nossas tempestades podem durar horas, dias, às vezes meses. E aí o texto diz para nós que Cristo vem, Jesus vem ao encontro dos discípulos. Algumas outras versões diz que ele vem na 4ª vigília. E o horário que Jesus vem, pelo nosso texto, seria na madrugada. Dizem que mais ou menos entre 3 e 6 horas da manhã. Então está escuro, de madrugada. Jesus chega, e ele vem em um formato diferente. Ele não pede um barquinho, ele não chamou lá o camarada que vem naquele jet ski, né? Não tinha na época um jet ski para levar Jesus até onde estavam os discípulos. Ele vai andando sobre as águas. E os discípulos reagiram com medo. Estou com medo da tempestade. Aí quando Jesus chega, eu estou com medo. Por quê? Porque, vamos ser francos, né, irmãos? Você está num barco de madrugada, o barco agitado, balançando, você vai morrer. Você sabe que o barco vai te afundar ali, vai acabar com a sua vida. E aí, a alta madrugada, você vê um indivíduo, algum vulto, vindo andando sobre as águas. É fantasma. O medo aumentou ao invés de diminuir. Só pode ser um fantasma. De madrugada, não é coisa boa que vem aí. E aí o grito dos discípulos é exatamente este. É um fantasma. E diz o texto, e estava morrendo de medo. E aí eles só aquietam o coração quando Jesus chega mais perto e diz assim: presta atenção, sou eu, não tenham medo. E aí eu fico imaginando no coração e na mente daqueles discípulos que talvez tenha passado um filmezinho rápido, dizendo assim: uau, nós vimos ele fazendo um milagre, 5.000 pães, acalmando as tempestades, só pode ser ele. E agora nós estamos vendo mais um milagre, ele está andando sobre as águas. E aí o Pedro, né, aquele impulsivo Pedro, olha para Jesus e diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, me chama para ir aí, para curtir essa experiência de andar sobre as águas, né? Eu queria viver essa experiência com o Senhor Jesus, de sair do barco e começar a pisar na superfície das águas e não afundar. Alguns comentaristas ou alguns escritores dizem que Pedro aqui talvez estivesse tentando se exibir um pouco na frente dos outros discípulos. Eu sou o cara, então, Jesus, chama que eu vou, né? Eu estou a fim de fazer essa experiência, mostrar para todo mundo que eu sou capaz também. Vamos viver junto, aí eu te abraço aí, você me dá um crédito, não é? Mas outros comentaristas, e eu creio mais assim, que Pedro não estava apenas ou tentando se exibir. Na verdade, a resposta de Pedro foi um ato de fé em Jesus. O oposto do medo que há pouco tempo atrás eles estavam sentindo. Quando Pedro viu Jesus, ele disse: Senhor, é o Senhor mesmo? Então me chama para andar sobre as águas. E é exatamente isso que a gente observa. E eu queria deixar com você essa mensagem que Pedro nos ensina na experiência com Jesus nas águas, no mar agitado, que essa tentativa de conciliar, de ajustar na nossa vida o medo com a fé. O medo com a fé. Essa passagem ensina para a gente esse poder que tem o medo e a fé na vida dos crentes. São poderosos. Quando você tem medo, você sabe o que acontece, não é? Todos nós já passamos experiências de medos. E sabemos o que acontece lá no nosso interior, como a gente reage diante dos medos.
Mas a gente também já deve ter, e eu creio nisso, irmãos, que você já viveu também, uma grande experiência de fé. E você sabe também o que acontece quando você expressa diante de Deus a sua fé autêntica e verdadeira. E como reage os medos que estão por trás quando você afirma a sua fé em Cristo. E Pedro estava fazendo exatamente isto. Num minuto, ele estava com medo, junto com seus colegas no barco, porque ele não sabia o que ia acontecer. Horas e horas, um vento agitando, o barco balançando, a tempestade tomando conta, cada vez mais o medo ampliando-se. E aí, de repente, vem Jesus e diz assim: calma, sou eu. Pedro, então, em seguida, diz: olha, Senhor, eu quero andar sobre as águas. É o Senhor, eu quero ir aí até o Senhor. E esse medo parece que vai diminuir na sua intensidade. Agora, embora este medo faça parte da nossa experiência humana, e a gente não pode negar isso, porque a gente vive num mundo cheio de incertezas, vivemos atormentados pelas circunstâncias aí do mundo, crimes, guerras, fome, terremotos, furacões. Nós sabemos que a cada dia podemos receber aí uma surpresa, né? Não sabemos exatamente como vai ser e o que vai acontecer. Os cristãos de todas as épocas descobriram que a fé em Deus extingue o medo. Não é? Então eu perguntaria assim: em que nível estamos entre o medo e a fé? Porque se nós aprendemos isso nas Escrituras Sagradas e nas nossas experiências de fé e medo, ou de medo e fé, será que nós aprendemos de fato que a nossa experiência com Cristo extingue os nossos medos? Davi, no Salmo 27, no primeiro verso, ele escreveu assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? E Paulo ainda escreve aos Romanos, capítulo 8, dizendo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E logo à frente, no verso mais à frente, ele diz assim: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí nós vemos Jesus dizendo aos discípulos lá no barco, balançado pelas ondas: não temas, não tenham medo, sou eu. Sou eu. Chamar a atenção para 2 pontos e nós encerramos aqui. O primeiro é que o Senhor Jesus deixou aqueles discípulos passarem muito tempo na tempestade antes de vir ao seu encontro. Essa é muitas vezes a nossa própria experiência. Muitas vezes nós ficamos em meio às provações por algum tempo e não sabemos quanto tempo vai durar ou quanto tempo teremos que esperar Jesus vir ao nosso encontro e trazer a solução. Muitas e muitas vezes nós caminhamos procurando aquela famosa luz no fim do túnel, não é? Expressão comum: eu estou tentando achar uma luz no fim do túnel. Sentimos que parece que a gente está indo cada vez mais profundo nesse túnel. E não vemos, não percebemos a presença do Senhor, a mão do Senhor, e sentimos, assim como o salmista e como os discípulos, como se o Senhor tivesse nos abandonado. E segunda coisa é que a resposta de Pedro a Jesus fornece para a gente, e a resposta posterior à experiência do afundamento de Pedro, fornece para nós uma imagem clara de fé e fé salvadora. Porque se você ler atentamente estes versos, você vai ver que enquanto Pedro estava focando em Cristo, olhando para Jesus que estendeu a mão e disse: Pedro, vem. Ele olha para Jesus e anda sobre as águas, né? Ele andou sobre as águas, o milagre aconteceu. Mas diz também o texto que quando ele olhou para o lado, ou quando ele se distraiu com os ventos fortes, ele afundou.
Então carregue esta lição também com você, que a palavra de Deus nos ensina, é que toda vez que você estiver vivendo crises, problemas, dificuldades, se você focar a sua atenção em Cristo, você vai andar sobre as águas. Você vai ultrapassar as tempestades. Mas se você desviar a sua atenção para o problema, para a crise, e tirar o foco de Jesus, aí o risco é começar a afundar. Que foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Claramente o texto diz isso. Quando ele focou e olhou para Jesus e começou a andar na direção de Jesus, ele caminhou sobre as águas. Quando ele percebeu, diz o texto, reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Então, se você olha para Cristo, não pode olhar com medo, porque as duas coisas não combinam, fé e medo. Que essa seja a nossa experiência também diante do Senhor. Que Ele nos dê este privilégio de andarmos sobre as águas, de focarmos nele todas as vezes que vivermos dificuldades ou problemas em nossa existência. Charles Spurgeon, gostei bastante desta frase que ele disse assim: Pedro estava mais perto do seu Senhor quando estava afundando do que quando estava andando sobre as águas. Às vezes nós ficamos mais perto do Senhor quando estamos vivendo crises, problemas e dificuldades do que quando Ele nos põe para andar sobre as águas. Que Ele nos abençoe e nos dê esse privilégio de caminharmos sobre as águas, focando nele, olhando para Ele, diante de todos os problemas e circunstâncias das nossas